paciência, estou aqui para falar da palavra do Senhor. E muito agradecido a Deus por isso. Já foi falado aqui hoje no Salmo 145 a bondade e grandeza do nosso Senhor Deus. Hoje não vai ser diferente a palavra. Nós vamos falar sobre o amor de Deus e a extensão da sua graça. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas, capítulo 4. Jonas, Velho Testamento, já no finalzinho do Velho Testamento, próximo ao Novo Testamento. Acho que é o antepenúltimo livro. Jonas 4. Em nome de Jesus. O amor de Deus, extensão da sua graça. Deus é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Todos acharam? Amém? Jonas 4. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, para ministrar a Tua palavra, Pai. Que essa palavra entre no coração de cada um e cada um compreenda mais, Senhor, o Seu amor para conosco, Pai. E saímos daqui mais fortalecidos e sabedor que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu vou ler a palavra, para ser mais rápido. Jonas 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Versículo 4. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa pereceu. E não hei eu de ter paixão da grande cidade de Nínive, em que há mais 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também os animais. Amém? Então a palavra de hoje, o tema é o amor de Deus e a extensão da tua graça. Jonas é um profeta conhecido, principalmente a partir do versículo 1, que ele foi engolido pelo peixe, tentou fugir da presença de Deus. A história é bastante conhecida. Uma pessoa totalmente incompreensível, orgulhosa e desobediente até certo ponto ao chamado de Deus em certo momento. Então Deus fez uma primeira chamada para ele ir para Nínive, capital da Síria, inimigo do povo hebreu, povo cruel, muito cruel, bastante cruel mesmo, que quando capturava um inimigo, torturava, matava, fazia misérias com as pessoas. Então, nesse primeiro chamado, o profeta Jonas tentou fugir da presença de Deus. Mas ninguém foge da presença de Deus. Não se consegue fugir da presença de Deus. Ele tentou fugir. Aí aconteceu tudo aquilo lá, o barco, Deus mandou o mar ficou muito agitado, o barco quase vai à deriva, e aí eles ficaram sabendo que a causa dessa grande
tragédia estava para acontecer com o barco, era o profeta Jonas que tentava fugir da presença de Deus. Aí jogaram ele ao mar, o mar se acalmou, o peixe engoliu Jonas, ele ficou por 3 dias lá, e por milagre de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, ele foi jogado para fora, e houve uma segunda chamada para ele. Deus voltou a falar com Jonas: Jonas, vai para Nínive, profetiza aquele povo mau, que essa maldade deles chegou a mim. Eu quero que você vá lá e profetiza a derrota, a destruição de Nínive. Então, nessa segunda chamada, Jonas foi até lá, foi até Nínive. Desta vez ele profetizou, sua mensagem foi notável, ele teve coragem. Por que ele não foi na primeira vez? De medo. Teve medo, apesar de ser um homem de Deus, nesse momento deu fraqueza e ele não foi até Nínive e tentou fugir de Deus. Nessa segunda chamada, ele foi até Nínive, pregou a destruição, o povo creu na tua palavra, então a palavra dele foi boa, o povo aceitou a Deus, aceitou o que Deus iria fazer, então eles se arrependeram, creram no Senhor. Então foi uma pregação extraordinária, foi uma pregação muito boa. Não se fala como que ele pregou, mas foi uma pregação que todos creram, inclusive o rei. O rei até fez um decreto para que todos jejuassem e acreditassem naquele Deus que Jonas estava. Mas Jonas, mesmo vendo sua missão bem sucedida, quer dizer, sua pregação foi bem sucedida, eles creram, ele demonstra uma intensa mágoa contra Deus. Ele fica magoado com Deus. Em Jonas 4, nós vamos ver o desapontamento do profeta com Deus. Ele fica indignado com o fato do Senhor cancelar o juízo que tinha Deus dado à cidade de Nínive. Se você ler aí no último versículo de Jonas, no capítulo 3, que essa mensagem é baseada nisso. Capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aí entra a misericórdia de Deus. E Jonas não gostou nada disso, porque esse povo era um povo inimigo de Deus. Então ele ficou desapontado com isso, ficou desapontado com a misericórdia de Deus. E olha que Jonas era um profeta, cria em Deus, sabia de tudo isso, e ele já sabia de antemão que Deus poderia se arrepender se aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Então isso desgostou intensamente a Jonas. Então nós podemos aprender nesse capítulo alguma mensagem, né? Alguma coisa, porque nós vamos ver que muitas das vezes nós somos igual a Jonas. Em pleno século 21, nós somos iguais a Jonas. O que nós podemos aprender? Primeiro, não temos como mudar os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós e não vai mudar. Deus mandou aquele profeta lá porque ele tinha um propósito para com o profeta e para com aquele povo. Então aquele povo se arrependeu e Deus teve compaixão e misericórdia. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E Ele tem misericórdia de cada um, e Ele tem um propósito. E os seus propósitos ninguém muda. Ninguém vai mudar o propósito de Deus. Às vezes nós passamos por alguma tribulação, então os propósitos dele não podem ser mudados. Às vezes Deus mostra o seu propósito em alguma tribulação, em alguma doença que a gente passa. Então Deus mostra isso para cada um. E não foi diferente para com Jonas. Às vezes nós recebemos uma sentença contrária de um médico, mas Deus é que vai dar a última palavra. E essa doença, essa tribulação, essa coisa que nós passamos, é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele tem propósito da nossa vida.
Ele nos ensina através das tribulações, das nossas necessidades também. Porque Ele tem um propósito para conosco e para aquele que nos rodeia. Quando nós vamos orar na casa de um irmão que está doente, que está passando por uma necessidade, Ele está nos ensinando a nós que estamos orando e a Ele. Então Deus tem um propósito. Às vezes o propósito é fazer com que nós vamos até aquela casa. Depois tem um propósito também de curar aquela pessoa, de sarar, de levar a bênção, a glória àquele lugar. Os problemas existem, irmãos, mas Deus também existe e é vivo entre nós. As situações negativas são uma realidade, mas a graça do Senhor também é. A graça de Deus e os propósitos de Deus também é uma realidade em nossa vida. As tribulações acontecem, mas milagres também acontecem. Amém? Irmãos, tenham fé. Deus é maior, muito maior do que qualquer problema. Ele é muito maior do que qualquer necessidade. Deus não conhece o impossível. Aleluia! Deus seja louvado. Glória a Deus. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia. Deus tem um propósito. Ninguém pode mudar o propósito do Senhor. Deus poderia mandar outro profeta para fazer essa pregação em Nínive, já que Jonas tinha desrespeitado, tentado fugir de Deus. Ele foi até de certo ponto punido, mas depois foi abençoado, teve um milagre. Deus poderia mudar. Poderia colocar outra pessoa para ir, outro profeta, mas não. Deus tinha um propósito na vida dele e sabia que aquela cidade iria se arrepender com a pregação de Jonas. Então, irmãos, isso se serve para nós no nosso ministério, na nossa vida evangélica, na nossa vida cristã. Às vezes nós imaginamos que não podemos fazer certas coisas no nosso ministério, mas Deus tem propósito para conosco e Deus não quer que outra pessoa vá. Deus quer que você vá. Se você foi mandado por Deus, você é que tem que ir, não é o Zacarias, não é outra pessoa. É o propósito de Deus e nós não podemos mudar nenhuma vírgula do Evangelho. Amém? Jonas ficou desacorçoado, ele ficou chateado porque aquele povo era inimigo de Israel e Deus teve misericórdia. Mas naquele momento ele esqueceu que a palavra em Êxodo 33, 19b, Deus está falando: Jonas, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer, e ponto final. Deus é Deus. Então nós não podemos querer influenciar Deus ou querer que Deus mude. Deus é soberano sobre todas as coisas. A pregação, agora sobre a pregação de Jonas, foi um grande sucesso, né? Porque todos se converteram. Porque aquele povo era doente espiritualmente, era muito mal, serviam a outros deuses, e eles eram doentes espiritualmente. E o que Jesus fala? Quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. Então por isso que ele foi lá fazer essa pregação, porque eles precisavam dessa palavra de Deus para se arrepender. Então eles que precisavam da palavra. Então os propósitos de Deus não serão mudados. Às vezes os propósitos de Deus em nós exigem luta, sacrifício, obstinação. Então Deus foi mandado para pregar naquele lugar perigoso, que ele não gostava, que era seu inimigo. Mas nós temos que ir. Se nós formos, aqui é fácil de pregar, uma igreja maravilhosa, confortável. Eu quero ver você pregar numa garagem, numa favela, numa comunidade, aí sim. Mas nós temos que ir. Seja onde for que Deus nos mandar, nós iremos. Porque os propósitos de Deus não podem ser mudados. Aleluia. A segunda lição, além de não temos como mudar os propósitos de Deus, nós temos que aceitar a soberania de Deus em todas as coisas. Irmãos, quando as coisas não vão como nós queremos, não acontece como planejamos, como nós oramos a Deus, não podemos desistir.
Esse profeta, Jonas, nesses 4 capítulos, acho que ele quis morrer umas 4 vezes. Mas o propósito de Deus não é matar ele, não é eliminar ele. Não adianta querer. Não adianta desistir dos seus problemas. Não adianta desistir de uma pessoa. Deus não desiste de você. Quando você desiste de uma situação, você está desistindo de Deus. Quando você desiste dos seus sonhos, está morto para a vida. Deus é soberano. Por isso a nossa situação, necessidade, tribulação, fraqueza, as nossas amarguras, as nossas petições estão sob controle do Altíssimo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Creia nisso, Senhor. Creia nisso no nosso Deus. Ele é soberano. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ao texto, no versículo 5. Jonas pregou, o povo se arrependeu, ele se assentou e se acomodou numa montanha, em algum lugar, para ver o espetáculo. O que ele queria ver? Ele queria ver a cidade destruída. Ele queria ver cair enxofre, fogo, eu não sei o que ele queria. Mas ele ficou lá, bonitão, esperando. Ele sabia que Deus é misericordioso, ele conhecia Deus. Ele é homem de Deus, mas só que ele é homem. É homem igual eu, igual nós aqui. É falho, pecador. Né? Então ele pregou, mas ele ficou esperando lá o que havia de acontecer. Mesmo sabedor que Deus é misericordioso. Deus não pode ser incoerente quanto à sua promessa de perdão. Por isso ele perdoou todo aquele povo. Então Jonas ficou irado, se assentou lá, bonitinho, né? Esperando. Só que ele não entendia a soberania de Deus, não entendeu os caminhos nem os planos de Deus. Ele, naquele momento, ele não entendeu. O profeta Isaías afirma em 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Então, não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Não é aquilo que eu quero, é o que Deus quer. Deus mandou pregar isso e vai ser isso, vai acontecer isso que está na palavra. Eu não tenho como mudar, eu tenho que aceitar a soberania de Deus. Eu posso não querer, mas Deus quer e ponto final. Devemos fazer o que Deus quer que nós façamos, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em nome de Jesus. Então nós aprendemos nesse texto que não temos como mudar os propósitos de Deus, depois temos que aceitar a soberania de Deus em todas as coisas, e o que foi falado aqui no último testemunho: em tudo dai graças, agradeça sempre. Aleluia! Temos que agradecer sempre a Deus em todas as coisas. Você vê que a situação do testemunho que foi dado, houve uma tragédia naquela casa, houve uma perda, mas poderia ter uma perda maior. Então temos que dar graças em tudo. Eu, por exemplo, tenho que dar graça, porque ontem mesmo, ainda ontem, estava com a coriza, com resfriado e a garganta ruim. Hoje estou maravilhosamente bem, em nome de Jesus. Eu poderia não estar ficando, pedir para alguém me substituir, mas Deus é maravilhoso, eu tenho que dar graça. E não dá graça só nas grandes coisas, nas grandes bênçãos, que ganhou um carro, ganhou uma casa. Não, em tudo. Você acordou hoje, dai graças a Deus. Você está respirando, dá graças a Deus. Veio aqui doendo alguma parte do corpo, está doendo mesmo, não é psicológico, dói, mas você veio até aqui para receber a bênção do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor. Veja que mesmo Jonas tendo passado por um milagre de sair daquele peixe, né, que foi um milagre, ele deveria estar o quê? Ele poderia até estar naquele monte. Ele deveria fazer o quê como cristão, como homem de Deus? Estar orando por aquele povo. E não esperando o pior dele, deveria estar orando por eles. Ao contrário dele estar querendo ver o que ia acontecer.
Nós sempre temos que dar graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bondade e amor, então Ele faz totalmente errado. Temos que orar. Nós viemos até aqui hoje, vamos orar, agradecer a Deus, dar graças a tudo. Nós temos só que tomar um cuidado, que às vezes as bênçãos do Senhor, os milagres, talvez tenha acontecido isso com Jonas, ele não agradeceu, simplesmente ele não agradeceu. Às vezes acontece algum milagre na nossa vida, alguma bênção na nossa vida, que faz às vezes a gente se afastar de Deus um pouco. Tem coisas que acontecem na vida de cristãos, né, que às vezes afasta ele da igreja, às vezes afasta ele de amor. E quando é que o crente vem na igreja? Quando é que o crente ora? Quando é que o crente procura Deus? Quando que é? Na tribulação. Agora, passou a tribulação, parece que esquece um pouquinho de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas, né? Ele estava olhando lá, Deus o que? Mandou uma planta para proteger ele do sol. Em vez de ele agradecer, o que ele fez? Ele ficou muito alegre. Ele ficou alegre mesmo, né? A palavra diz aí que ele ficou muito alegre. Alegrou em extremo, olha lá. Se alegrou em extremo por causa da planta. Mas ele agradeceu? Não agradeceu. Ele agradeceu a Deus por ter salvado aquele povo? Não agradeceu. Ele quis somente o contrário. Por isso temos que dar graça em tudo. Graça sempre. Em tudo dai graças, agradeça sempre. Porque acontece com Jonas no século XXI. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, deixa de orar, pode ter certeza que não é na tribulação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, mesmo quando você está abençoado, você está numa boa, você está tranquilo, não esqueça da graça de Deus. Não esqueça que tudo isso não é teu, é de Deus. É pela graça, não é pelo seu merecimento, pelo meu merecimento. É pela graça de Deus. Por isso temos que agradecer sempre. Amém? Faltou isso para Jonas, né, irmãos? Faltou isso. Então, aprendemos também que em tudo, dai graças, agradeça sempre. Pois vamos ver também que o que nós podemos tirar dessa mensagem é que Deus é graça, mas também é justiça. Então, isso aí está no versículo do 7 ao 11. Bom, Deus mandou a planta, ele ficou alegre, mas não agradeceu. Deus salvou o pessoal lá de Nínive, ele não agradeceu. Ele não orou, né? Nada, não fez nada, simplesmente olhando o que acontecia. Então, o que acontece? Deus também é graça, mas é justiça. O que aconteceu com aquela planta? Cresceu num dia, secou. Deus ainda manda um vento, eu não chamo de isso, é um vento quente que tem lá no deserto, que é pior que o sol. É um vento quente que a pessoa fica realmente... Então secou a planta e ele ficou muito desgostoso. Quer dizer, ele não agradeceu a bênção, mas quando a bênção lhe é tirada, ele fica desapontado com Deus. Às vezes, muitas vezes ocorre com a gente, que quando um novo dia de alegria e regozijo começa, parece estar perto de começar um dia maravilhoso, algum verme da desgraça ou da tristeza, ou algo contrário, transforma a esperança em desespero. Às vezes acontece com a gente. Quando tudo está bem, você pensa que vai começar um dia, vai fazer muitas coisas, muito isso, muito aquilo, se esquecendo de Deus também, né? É lógico, acontece o quê? Alguma coisa, um verme da desgraça, algum verme contrário, venha e acontece conosco. Aí sim, você tem que ter, a mentalidade tem que ter no coração que Deus está no controle. E essa é a boa notícia. Porque acontece. Então nós temos o quê? Temos que vigiar. Temos que vigiar e agradecer a Deus. Para quê? Para que quando esse verme da desgraça, esse verme da destruição, da tribulação vier, nós estejamos preparados para receber.
porque sabemos que Deus está no controle sobre todas as coisas. Existem momentos e situações de nossas vidas, eu sei que é difícil dar graças a Deus, mas nós temos que saber que Ele é soberano sobre todas as coisas e temos que orar, mesmo estando em tribulação, temos que continuar a orar, porque Deus é o Criador. Deus não queria a destruição de Nínive. Jonas não agradeceu a planta, mas amaldiçoou a sua vida. Isso nós nunca devemos fazer. Então Jonas, nesses 4 capítulos, quis morrer várias vezes. Isso é desistir de Deus, é desistir do dono da vida, o dono da graça. Sempre queira estar na presença graciosa do Senhor e receber sua justiça com amor. Antes receber a justiça de Deus do que dos homens. Está em 2 Samuel 24. Davi pecou contra o Senhor e Deus deu 3 opções para ele. Qual justiça que você quer? Aí ele falou, não, eu prefiro a sua justiça do que a dos homens. Então mesmo, tudo que acontecer por nós é pela graça de Deus, é pela misericórdia e pela que Deus permite. Deus, é pela vontade permissiva de Deus. Então sempre aceite com coração alegre a justiça de Deus. E ore sempre para Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Eu acho que ficou claro aqui o amor de Deus, o amor de Deus, a extensão da sua graça, a misericórdia de Deus, e tudo isso é pela graça de Deus. A última mensagem que eu queria passar para os irmãos é que nós continuemos, nos esforcemos para ser imitadores de Cristo. Tenhamos amor uns para com os outros, não que nem o profeta Jonas, é inimigo, mas para Deus não existe inimigo, é tudo criação dele. E importa para Deus que todos se arrependam e reconheçam que só Ele é Deus. Então, nós não podemos desistir de nossos inimigos ou daqueles que a gente não gosta, talvez a gente não goste de alguém, Tenhamos amor um para com os outros, principalmente para aqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus. E falemos dele, porque eles precisam, como aquele povo precisou de uma palavra de Deus na tua vida, e isso mudou toda a história daquela nação, toda a história daquele povo. E às vezes é isso que precisa. Nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque isso muda a vida de todo mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo de graça e misericórdia ao perdoar o ladrão na cruz. Quem somos nós para não perdoar o irmão, por mais maldade que ele tenha feito contra nós? Então nós temos que pregar sempre o amor de Deus. Devemos compreender e aprender com o amor de Deus e sua graça. Em o nome de Jesus, essa palavra que eu tenho para os irmãos, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e que o amor de Deus esteja no coração de vocês sempre. Agradeça sempre. Sabe que ninguém vai mudar os propósitos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado seja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer essa tua palavra, pois sabemos que o Senhor, o Deus, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Por isso estamos aqui na tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra, para aprender mais da tua palavra, para aprender mais do teu amor. Tudo que nós temos e precisamos e pedimos, e que o Senhor irá nos agraciar, geralmente é pela tua graça, não é por nós merecermos. Por isso nós já te agradecemos pelo seu amor em nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos fazer nossa oração final, agradecidos a Deus pelo privilégio que temos
de conhecê-lo, não só de ouvir, mas de com ele andar. Senhor, obrigado por essa tua igreja que se reúne às sextas-feiras de manhã, que tu possas continuar alimentando a nossa alma, trazendo cada dia mais o teu sustento, o teu pão de cada dia. Senhor, abençoa os teus filhos, leva-os em paz às suas casas, aos seus trabalhos, guarda por onde quer que eles passarem e livra-os, ó Deus, de todo mal. Que a tua bênção seja também sobre cada lar aqui representado. Que haja sempre, Senhor, nesses lares, fartura de pão. Que haja sempre a tua paz, aquela paz que vem de ti e que excede a todo entendimento humano. Seja com esses lares, ó Pai. Senhor, abençoa essa tua igreja. Guarda-os pelo teu poder e os livra de todo mal. Que a tua bênção seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. E para a tua glória, Senhor. Levante as suas mãos, receba a bênção apostólica e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o bendito Pai da glória, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você, Igreja de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.